Olá, muito bom dia a todos. Que o Senhor nos abençoe no seu bondoso e eterno amor. Vamos fazer o resumo da lição 8, lição bíblica de escola dominical, do dia 21 de fevereiro de 2021. Tema da lição: a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Textual: então o rei lhe disse: o que é que tens aí, Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Esther 5, versículo 3. E a verdade aplicada: a ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo, na fé firmada em Deus e na sua palavra. Os três objetivos desta lição: primeiro, mostrar que devemos ser ousados. Segundo, explicar que para Deus nada é impossível. E terceiro, destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Texto de referência escolhido pelo bispo Abner Ferreira, Esther capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Primeiro, na verdade aplicada, tá? Três coisas importantíssimas estão na verdade aplicada. Três coisas importantes, tá? A ousadia do cristão. Qual é a base da ousadia do cristão? Primeiro, o poder do Espírito Santo. Segundo, a sua fé em Deus. E terceiro, na sua palavra. E no texto áureo, o rei Assuero notou que Esther queria falar-lhe alguma coisa e que alguma coisa estava acontecendo com Esther e ele a conhecia muito bem. Então ele observou que algo estava acontecendo e que Esther queria falar alguma coisa. Quando uma mulher ela está passando por um período, ela vai demonstrar que alguma coisa está passando para ela. E o esposo, preocupado com ela, vai perguntar o que está acontecendo. E o mesmo acontece vice-versa também com o homem, quando ele passa pela mesma situação. Muito bem. Eu dividi da seguinte forma aqui, tá? O tópico 1 da lição. Devemos ser o quê? Ousado. Frase: ganhe o respeito dos demais, tendo a ousadia de ser você mesmo. Tá? Ousadia é ser você mesmo. Ousadia é ser eu mesmo em um mundo onde as pessoas inventam versões minhas. E um homem com convicções pode superar centenas que têm apenas opinião. Tá? Às vezes, ousadia é ter coragem, é se atrever, é ser valente. A ousadia de uma mulher determinada. Ousadia de quem? Estamos falando? Ousadia de Esther. Você tem ousadia como Esther? Deve-se ter. Ousadia é seguir em frente, ir adiante em uma decisão, é pensar, decidir, realizar. Sinônimos da palavra ousadia, sinônimo dela, é ser uma pessoa decidido, é ter audácia, coragem, determinação. Também nesse tópico aí, nesse tópico aí aparece uma palavra chamada varonilmente, que significa você agir de modo corajoso, sem temor, ser destemido. Tópico 1.1 da lição: a ousadia de Esther, uma mulher corajosa diante do desafio da vida. Na vida precisamos ser ousados para enfrentar desafios da vida. Ter ousadia é ir além dos limites. Lutar com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe, vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. A vida é muito o quê? Curta para ser insignificante. Tá? Essas são atitudes que muitas das vezes um ousado tem que ter. Frase: o tempo não para e a vida continua e é preciso correr para não ficar para trás. Às vezes a atitude mais ousada que podemos ter é apenas não desistir. Ousando cresce a coragem, hesitando cresce o medo. Tá? Não deixe de tentar por medo de falhar. Erros são inevitáveis, mas a ousadia é um diferencial que traz consigo o reconhecimento como resultado de suas atitudes. Esther teve que ter atitude. Eu e você devemos ter atitude também.
quem não se arrisca, não petisca, ou seja, quem não é ousado e não age, ou não corre o risco, pode perder a oportunidade de fazer o quê? De alcançar o que deseja. Às vezes você precisa arriscar. Não se pode realizar algo ou conseguir algo sem correr risco. Esther tinha uma escolha: arriscar ou não. Ela não tinha muito o que fazer, tinha uma escolha, arriscar ou não. Às vezes a ousadia surge como uma opção de escolha no momento de perigo. Resumo: todo vencedor tem uma força e uma ousadia que o destaca dos demais. Aleluia. Tópico 1.2. Não seja covarde. A obra de Deus é que é coragem e ousadia. Covardia é ausência de coragem e atitude. Frase: sou covarde. Várias vezes desisti antes de tentar e me arrependi. Fugir da realidade é covardia, mas viver a realidade de um mundo covarde é a ousadia que me falta. Covardia, medo de ir diante de alguém ou de uma situação em que foi confrontado. Muitas das vezes isso aqui é uma realidade. Como lidar com a covardia? Ouça, identifique seus medos. E a segunda escolha, inspire-se sempre em pessoas corajosas. Tópico 1.3 da lição: seja corajoso. Seja que corajoso. Aí nós temos duas palavras aqui no tópico 3. Coragem, capacidade de agir apesar do medo, temor e intimidação. Covarde, medo de fazer o que é correto por causa das consequências. É preciso ter coragem para batalhar pelos sonhos, é preciso ter coragem para batalhar pelos desejos, é preciso ter coragem para batalhar também pelos seus objetivos traçados. Lembre-se, sem coragem não se encontra o destino. Ter coragem é agir com o coração, parte daqui de dentro da atitude. Frase: o medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. A decisão de Esther diante dessa situação foi não se acovardar. Covardar, às vezes, significa recuar, não enfrentar a situação e entregar-se ao medo. Desistir. É preciso tomar decisão ou decisões, como tomou Esther. Ousadia e coragem, sim. E covardia, não. Atitude de ousado, ele utiliza as oportunidades de modo inteligente, medindo cada passo em busca do sucesso, sejam nas atitudes do dia a dia. Ter ousadia é tomar atitudes ou decisões em certos momentos, exigindo cautela e autoanálise. Cuidado. Ser ousado é a melhor chance de crescer como pessoa. Conselho para desenvolver sua ousadia. Qual o conselho que Esther deixou e que eu deixo para você? Confiança em você mesmo. Você tem um potencial que pode vencer. Confiança em si mesmo é o primeiro segredo para o sucesso. Seja rápido na resposta. Seja confiante. Esse aqui é o resumo do tópico 1.3. Tópico 2 da lição. Para Deus, nada é impossível. Aleluia. Quando as situações estiverem desfavoráveis, onde e em quem buscar o apoio? Somente em Deus. Às vezes, para a loucura, a atitude que tomamos também deve ser assim como Esther. Também era para Esther, como é para nós, em momentos difíceis como esse, uma questão de sobrevivência. Para você sobreviver a um mundo de tantas loucuras, ou você é louco como eles, ou você fica para trás e perde tudo. Sua decisão mudaria o rumo da história. Ela teve uma decisão, mudou o rumo da história. Aí aparece no tópico 2 uma palavra chamada inadimplir. Significa descumprir, desobedecer, faltar ao cumprimento de uma obrigação.
Esther sabia que descumprir seria pena de morte. Descumprir qualquer lei na Pérsia era pena de morte. Descumprir qualquer lei em algum lugar por aí ainda hoje é pena de morte. E às vezes você precisa muitas vezes se arriscar. E Esther fez isso aí. Lembrando que era apenas uma lei na Pérsia. Tá? Na terra de Esther, essa lei não valia. Não. O impossível Deus faz, quer dizer, a sua parte. O impossível e o possível temos que fazer. Afinal, na casa dos outros, eles mandam. E quando estão na casa dos outros, o que nós temos que fazer? Obedecer. Tópico 2.1 da lição. Simples em suas atitudes. Aqui fala de simplicidade nas atitudes que nós vamos tomar. E nesse tópico aqui vai falar de caráter. Nada mais vai falar o quê? A única definição desse tópico vai falar de caráter. Caráter de quem? Caráter de Esther. Tá? Aí aqui, ó, eu dividi assim de forma: formosura, a aparência interior ou caráter. Como nós medimos ou comparamos o caráter de alguém? Pela beleza externa ou pela beleza interna? Ou seja, devemos ser medidos ou comparados por nosso caráter. A beleza de Esther encantou o rei. Esther era bela por fora e por dentro. Esther tinha um caráter admirável. Pensa numa pessoa que ela tinha uma boniteza externa e interna. Tinha um caráter invejável. Às vezes nós lidamos com pessoas que têm caráter invejável, mas também nós lidamos com pessoas que têm caráter duvidosos. Nós temos que analisar. Mas devemos também tomar o cuidado, sermos cautelosos para não julgar as pessoas pela aparência física. Olhar que muitas vezes a pessoa pode ter uma aparência por fora, mas às vezes por dentro tem um coração dócil. Nós temos que muitas vezes ter esse discernimento e este cuidado. O que Deus olha em nós? Nossa beleza interna, um Deus que olha nosso interior e o que somos por dentro. O reflexo daquilo que somos por dentro reflete por onde? Por fora. Referência, 1 Pedro 3, versículo 4, Romanos 13, versículo 14. O que importava para Esther? Agradar a Deus. O que importa para essa geração hoje? Não parece nada não, mas uma realidade. Parece que eles querem agradar mais o homem do que a Deus. A Bíblia diz: não deve servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Então tem que ter uma escolha de ver quem você vai agradar. Esther aqui, a única preocupação de Esther era fazer o quê? Agradar a Deus. Isso importava para Esther, agradar a Deus. Uma mulher com peculiaridades, ou seja, pessoas que se distinguem por suas características próprias. Tá? Esse é o tópico 2.1. Uma mulher com valores deve ser analisada como valente e corajosa. Tá? Resumo: uma mulher com coração humilde, com atitude simples apesar do seu status social. Referências aí sobre a humildade: Provérbios 15:33, Mateus 5:5, Filipenses capítulo 2, versículo 3, Romanos capítulo 12, versículo 3 e Provérbios 22, versículo 4. O que é humildade, pregador? Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. E essa palavra humildade, ela vem do latim, que significa humilitas, virtude que consiste em reconhecer as próprias limitações. Frase: a humildade é o alicerce da sabedoria. Humildade para ouvir uma crítica, humildade para aceitar uma observação sobre aquilo que falamos, humildade para tirarmos as nossas dúvidas com um companheiro mais experiente, ou uma pessoa mais experiente, e humildade para dizermos assim, ó: eu não sei, eu não sei, eu não sei, tá? Deve-se ter esse tipo aí. Tópico 2.2 da lição: dê um passo a mais. Uma decisão rápida. A hora era de agir por ela mesma e pelo seu povo.
Ela não teve uma atitude egoísta, porque o momento exigia que ela tivesse uma atitude ali pensando em todo mundo. Aqui falando na lição anterior sobre o que é uma pessoa altruísta, está na lição anterior que gravamos. Desobedeceu uma regra, norma, mas por boa causa, pois o tempo não esperava. Um passo perigoso. Ela sabia que ela já tinha iniciado um passo aqui. Não podia voltar atrás nem recuar. O passo era perigoso, então ela já estava no caminho. Então ela tinha que continuar a sua trajetória. Esther sabia disso, mas deu um passo certo e sem medo de arriscar. Tinha confiança em Deus. Esse era o motivo por que ela se arriscou, porque tinha confiança em Deus. Dar um passo a mais era necessário, era preciso coragem para vencer o medo e para alcançar um objetivo. O que é o medo? Uma sensação desagradável de perigo real ou imaginário. Isso é medo. Também é um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação ou a um objeto. E Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Esse foi o resumo do tópico 2.2 desta. Tópico 2.3 da lição. A segurança na confiança em quem? Em Deus. Aqui vai falar de um momento de alegria de Esther. Vai falar de um momento de alegria. Aparece aqui nesse tópico uma palavra chamada gozo. Gozo significa alegria. É o mesmo que alegria. E é também um dos frutos do Espírito Santo. É um dos frutos. Alegria significa sentimento de prazer. Esse foi o motivo da confiança de Esther. A sua confiança foi direcionada em Deus nesse momento. Aí, dentro do momento de alegria, nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo que luta para roubar o nosso momento de alegria. Que inimigo é esse, pregador? Chamado de ansiedade. Tá? Ela pode roubar a nossa segurança e tirar o nosso momento de alegria. Devemos depositar nossa confiança em Deus. E qual foi a receita que Esther deixou aqui no tópico 2.3? Confiança. Confiança significa crença que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Confiança no grego é confidentia, né? Vem da palavra confidere também, que significa acreditar plenamente com firmeza. Tá? Fidere é a junção da palavra confidere, fidere é crer, e fides, fé. Crer com fé, confiança. E confiança, você sabe qual é o símbolo da palavra confiança? A âncora. A âncora é o símbolo da palavra confiança. Confiança em si mesmo e em suas atitudes. Frase: otimismo é esperar pelo melhor. E confiança é saber lidar com o pior. Confiança é como um papel, uma vez amassado, ele deixa de ser perfeito. Não volta nunca mais a ser perfeito porque ele amassou. Olhe para cima, que é de lá que vem a tua força. Confiança acima de tudo. Esse é o essencial para o sucesso. Não acreditando em coincidências, mas sim em propósitos. Oh, glória! Tópico 3, ou subsídio 3 da nossa lição. As vantagens de se fazer o quê? Um planejamento. Planejamento, ato ou efeito de planejar. Serviço de preparação de um trabalho ou de uma tarefa com o estabelecimento de um método. Ato ou efeito de planejar e elaborar um plano. Isso é planejamento. Estratégias e planejamento. Métodos para colocarmos as nossas ações em prática. Método de quê? De colocarmos as nossas ações em prática.
3, ainda dentro do tópico 3.1, sem estratégias e planejamento ninguém vai à guerra. Tá? Ninguém vai à guerra. O tempo era curto. Quantos dias? 3 dias. A oportunidade era única. Era preciso traçar um plano emergencial. Ela tinha algo a ser atingido, por isso o tempo era preciso ou precioso. Só teremos êxito ou sucesso quando passarmos pelo período de quê? De preparação. Nosso período de preparação, assim como era Esther, que período é esse? Oração e jejum são nossas armas necessárias para atingirmos uma meta e para agirmos na hora certa. As pessoas vitoriosas estabelecem um alvo, priorizam e têm um planejamento já estabelecido. Frase: o que muda o destino de uma guerra não são táticas simples, mas sim estratégias bem planejadas. Toda e qualquer conquista da vida requer planejamento e estratégia. Só alcança sucesso quem planeja o caminho e age estrategicamente. Não importa se a estratégia é planejada de dentro para fora ou de fora para dentro, de cima para baixo, de baixo para cima. O que é importante? Importante é o êxito atingindo seu objetivo. Tópico 3.1. Planejar é preciso. Eu deixei referências aqui, ó. Provérbios 16:3, Lucas 14:28, Jeremias 29:11. Planejar é pensar antes. Planejar é ter plano antes. Planejar é ter ação antes. Planejar envolve um levantamento cauteloso da situação. Planejar envolve motivação. Para efetuar e planejar um projeto, deve estar de acordo com a vontade de Deus. Lucas 14:28. Para se ter gastos e fazer contas, você tem que fazer planejamento. Quando se inicia qualquer obra, tem que ter o quê? Planejamento, é essencial. Para o quê? Não ter gastos desnecessários. Para não servir depois de zombaria ou chacota pelos outros. Para fazer um bom planejamento, é preciso ter o quê? Primeiro, organização. Determine com lucidez ou clareza em todas as áreas. Determine um tempo para cada coisa. Determine um tempo para quê? Para cada coisa. Esse foi o tópico 3.1. O 3.2. O planejamento, ele produz o quê? Sucesso. Planejar é uma arte que poucos conseguem, poucos têm sucesso, mas os que possuem e aprendem com essa ferramenta se saem vitorioso. Defina objetivos e formas a ser alcançado. Defina. Tenha suas metas à vista. Seja objetivo nos seus planos. Faça a distinção entre objetivos pessoais e profissionais. Saiba o que depende de você e o que depende dos outros. Tenha calma. Busque uma meta de cada vez. No caso de Esther, o palco para ela crescer ou ter sucesso foi a cidade de Suzã. O plano foi planejamento e vitória e sucesso. E ela agiu com o quê? Transparência. Em não dizer quem era. Às vezes o segredo para o nosso sucesso é não fazer divulgação. Hoje o maior canal de divulgação são as redes sociais. Esther lá não tinha WhatsApp, Facebook, nada disso. Né? Ela divulgou de forma silenciosa apenas para os seus e não fez uma divulgação geral. Então tem que tomar cuidado muitas vezes. Divulgação, ato ou efeito de tornar público alguma coisa. Esther não divulgou sua nacionalidade. Segundo segredo de Esther, ela planejou o momento certo e a ocasião oportuna. Frase sobre oportunidade. As oportunidades multiplicam-se à medida que são o quê? Agarrada. Tente sua sorte. A vida é feita de oportunidade. O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar. O segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. Lições que Esther deixou.
Ela guardou o segredo, ela agiu com sabedoria, ela teve confiança, aproveitou a oportunidade única que ela tinha. Tá? Isso foi o que Esther fez e é o que nós também devemos fazer. O último tópico, que é o 3.3, espere o momento certo. O que aprendemos com Esther? A agir no momento certo. Saber quando é o momento apropriado de lutar, porque tem um momento certo para isso. Não podemos ir de qualquer jeito, tem que haver preparo, tem que esperar a ocasião certa. O inimigo a ser combatido é um bom estrategista. Espere o momento de Deus, não haja por impulso. Deus te dirá quando é hora de agir. Conclusão, temos que ter ousadia na hora que for preciso. Esther se arriscou, mas se arriscou consciente, sabendo dos riscos, mas mesmo assim acreditava em Deus. Esse é o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, lição do dia 21 de fevereiro de 2021. Não se esqueça, inscreva-se no meu canal, compartilhe, deixe o seu like, faça o seu comentário. Eu espero que essa lição ela traga para você grandes experiências e grandes aprendizados. Que Deus abençoe a cada um no seu bondoso, eterno e infinito amor. Oh, glória!